Amém? Por favor, tome o seu assento. No dia 5 passado, na quarta-feira, nós tínhamos um compromisso muito alto a ser honrado aqui na casa. Muito alto mesmo. Daqueles altos, bem alto. Quando deu 15h20, a gente estava estourando o horário para de alguma forma corresponder aos nossos compromissos. Estou falando da igreja Mevan Ibira. E nós conversamos ali na mesa do escritório, eu, a Viviane e a Pati. O dia ainda não acabou, a tarde ainda não acabou, ainda não é 20 horas o último período para você honrar um compromisso, pagar um boleto. Nós vamos aguardar. O Senhor proverá. A obra é dele. Quando de repente o Senhor proveu, fez esse barulho aí na hora, irmão. Sabe aqueles anjinhos barroco católico que tocam harpa? Eu quase que vi aquilo. Porque nós não chegamos a levantar da mesa. A Pati estava ali, a Viviane estava ali. Nós não chegamos a levantar da mesa naquela conversa. E nós não estávamos derrotados. Nós estávamos falando de fé, de uma maneira prática. Nós lidamos com isso todos os dias. E eu falo isso para que você entenda a dimensão das coisas. E viva a fé de uma forma prática. Aprendendo a colocar o pé, sabendo que o chão vai estar lá. Se mover de uma maneira que o Senhor foi suficiente, você consiga chegar no destino caminhando por uma rua que você não fez. Porque Jesus é o caminho. Dizem que o Brasil funciona depois do carnaval. Palavra do inferno essa. Comece a caminhar de forma integral e não tire férias da sua fé. Tem um telefone tocando, irmão, e é Samsung. Quando você tira as férias da sua fé, quando você tira o nada a ver da sua fé, quando você tira o relativo da sua fé, aquilo que tanto faz, você passa a viver por convicção. E aí vai se acender dentro de você uma luz de alerta, permanente. Essa luz de alerta permanente vai te levar além. Pastor, então eu não vou descansar? Sim, você vai descansar, mas sempre de uma maneira consciente. Nunca de uma maneira entorpecida e irresponsável, tendo que dar muitas desculpas, muitas informações, passar. Você precisa aprender a entrar nesse lugar de convicção permanente. Porque senão mais cedo ou mais tarde você se perde. Perde o senso de rumo, de origem e de responsabilidade. Tem como você dar uma resposta ao mundo espiritual, dar uma resposta ao Senhor e governar sobre territórios. Sair de um mundinho para resolver isso ou aquilo e adentrar nas dimensões que o Senhor quer que você adentre. E aí você vai sendo fortalecido. Desde a planta dos seus pés vai havendo uma força que não vai te enrijecer e te fazer um crente chato. Vai te fortalecer para a sua história. Vai te fortalecer para que os seus medos fujam de você. E não se apresentem mais. Porque quando se apresentarem serão derrotados por alguém que resolveu viver a fé de uma maneira integral. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí, porque essa palavra é libertadora, irmão.
É libertadora, tira a gente de um contexto e coloca a gente num outro contexto. E se tratando das coisas de Deus, por favor, abra sua visão, santifique os seus ouvidos. Você pode colocar a mão assim, nos seus ouvidos? Senhor, eu oro pela audição, porque é por ela que vem a fé, é por ela que a fé adentra. Silencia, Senhor, as muitas vozes que falam e dizem o que não convém, para que somente a voz do Teu Espírito tenha lugar em nossa mente e que sejamos libertos de todo ruído, de tudo aquilo que não tem a ver com o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar com você um texto e, de verdade, se puder colocar esse texto na tela para mim e deixá-lo ali permanentemente, ele fundamenta essas sementes, essas pérolas que eu quero compartilhar com você nessa manhã. E é uma indicação muito clara lá de baixo da cantina, que esse culto não demore, porque o almoço hoje é lasanha. Nem Salomão em toda a sua glória comeu uma lasanha igual àquela. Daqueles que já chegam no culto pensando na comida, né? Que horrível. Aí eles espalharam para todo mundo que a minha comida preferida é lasanha. Pronto, virei o Garfield. Só os velhos entenderam essa piada. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 e 19 fundamentam esse texto, essa introdução. Aleluia. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Esses dois versículos nos trazem um parâmetro interessante sobre o que significa um discipulado eficaz e a autoridade de alguém sobre a vida de alguém, de uma forma responsável. A autoridade não é sobre você, é em favor de você. É isso que nós aprendemos quando mergulhamos no Evangelho do Reino. Saímos da doutrina, da religião e adentramos no Evangelho do Reino. É aquilo que é feito em favor. E fazer em favor não é fazer tudo o que se quer, mas fazer o que é preciso. O relacionamento de Paulo com Timóteo fala muito sobre isso. Porque ele traz uma responsabilidade a si, me refiro a Paulo, cuidando do que tinha a ver com Timóteo. E ele traz nesse texto uma responsabilidade da memória sobre aquilo que um dia foi falado. Lembra que eu falei sobre registros? Sobre registrar o que está acontecendo? Talvez você tenha que abrir um bloquinho de notas no seu celular, que sejam palavras específicas, versículos específicos, que alguém orou, liberou alguma coisa em algum tempo na sua vida e que você mesmo ouviu talvez nesse culto, enquanto nós estávamos adorando, ministrando ao Senhor, e isso de alguma maneira foi despertando em você um senso de responsabilidade e uma construção de coisas que precisam ser visitadas de tempos em tempos, talvez para que você seja fortalecido em momentos de adversidade. O que a palavra nos ensina
é que nós devemos estar com a nossa mente aberta, o nosso espírito disponível, um coração quebrantado, para que no passar do tempo não hajam estações que a gente, ao passar por elas, possamos ver, contemplar a nossa própria mazela, a nossa própria indisposição sobre o que deveríamos já estar vivendo e ainda não estamos. Esse pensamento de Paulo a Timóteo, ele é um pensamento paterno, que aponta o destino e faz com que ele, na sua responsabilidade, lembre-se da autoridade do que foi um dia liberado. Ou seja, Timóteo não é fruto de qualquer coisa ou do acaso. E eu sei que você não é fruto de qualquer coisa ou do acaso, porque um dia o Senhor te chamou pelo nome, te trouxe para perto dele mesmo e fez com que você passasse a viver numa outra esfera e numa outra dimensão, porque o que era criatura se transformou em filho. E a sua declaração de fé apontou um novo rumo e uma nova estação na sua vida, fazendo com que a sua visão fosse aberta, os seus ouvidos fossem consagrados, os seus pés fossem feitos formosos diante de circunstâncias, e agora você caminha então num nível espiritual elevado, e já não como o comum dessa terra. Aleluia, filho, aleluia, porque você adentra numa estação que o Pai te inseriu. Aí você já não é mais solitário, sozinho, de qualquer jeito. Você adentra na estação do Pai, e o Pai te conduz a isso. Aí a importância de você ter a memória, tudo aquilo que pode ser startado como esperança. Porque você não é alguém sem Pai. Você tem um Pai que te ama e quer se relacionar com você. Paulo fala: traga a sua memória, pega as promessas, aquilo que foi dito a seu respeito, e faça uma guerra. Como assim, pastor? Combater o bom combate, adentrar no meio desse movimento combatente, é estabelecer um nível de batalha espiritual que vai mexer com as suas estruturas, tirar o seu chão do comodismo, fazer com que você seja agitado primeiro no seu espírito, abalando a sua alma, fazendo com que a sua carne se sujeite ao que é espiritual e que de verdade deve governar sobre o todo. O Senhor te convida para uma guerra. Interprete esse versículo, tome as palavras a seu respeito e estabeleça uma guerra contra o inimigo. Pastor, mas esse assunto de batalha espiritual não é meu, é do Ministério da Intercessão na igreja. Irmão, por favor, são chaves que o Senhor entregou para você. E quando você visita a autoridade dessas profecias, você adentra nesse universo de verdade, porque a palavra de Deus é verdade. No meio desse campo de batalha, a mente é que se estabelece como cenário onde as guerras acontecem. No meio desse cenário você descobre que se o campo de batalha é ela, a mente, então o inimigo dentro de você nada mais é do que uma mentira estabelecida. Se o Senhor, que é quem vence a guerra, é a verdade, o inimigo influenciando a sua caminhada nada mais é do que uma mentira. Não aceite a dúvida disfarçada de humildade. O orgulho é arrogante, o questionamento leva embora a pureza. Eu não me refiro do relacionamento ligado às pessoas, ligado a coisas, ligado à instituição. Eu me refiro do relacionamento com que você tem com a palavra que habita dentro de você. Não aceite dúvida disfarçada de humildade. Isso mais cedo ou mais tarde vai te levar para o buraco, e esse orgulho acaba se tornando arrogância dentro da simplicidade. Alguém que se faz humilde
no relacionamento com Deus e não assume a ousadia dessa guerra, acaba perdendo a pureza, ainda que continue sendo humilde e não querendo se envolver com muitas coisas. Afinal de contas, toma aqui o meu dízimo, faz o seu trabalho que eu faço o meu. Entenda, Deus usa a sua obediência para enfrentar o império das trevas. Eu vou repetir para você entender e ficar bem claro. Deus usa a sua obediência para enfrentar o império das trevas. Paulo fala sobre isso, sobre um outro cenário de guerra, lutas, que não são estabelecidas nos relacionamentos humanos, mas estão fundamentadas dentro do que entendemos como regiões celestiais. Saímos do comum e adentramos no sobrenatural, e no sobrenatural militamos, proclamando a palavra de Deus. Então nosso campo de batalha passa a ser essencialmente para que o nosso pensamento seja cativo a Cristo e não prisioneiro do diabo. Porque um pensamento cativo a Cristo, ele vive as coisas do alto. Um pensamento cativo ao diabo está preso às coisas da terra. Um exemplo simples a isso talvez seja a rotina, aquilo que acontece durante um culto. Muitas vezes precisamos quebrar certos protocolos para que o Senhor venha com a sua glória e afirme o seu senhorio em nosso meio, porque nós nos fazemos vulneráveis a isso. Nós temos desenvolvido muitas coisas têm acontecido por causa da dedicação dos irmãos, e tudo isso glorifica o nome do Senhor, como eu me alegro, mas o nosso coração precisa estar vulnerável, sempre com espaço para que o Senhor venha, e Ele vem. É só a gente querer e se reunir no nome dEle que Ele vem. Ele é o Senhor do culto, amém? Agora, se em meio ao pensamento, à mente, é que se estabelece essa guerra, quem governa, quem não governa, quem ganha, quem perde, são as ideias que são influenciadas e fazem com que as decisões encontrem realidade. Quem já acertou na vida sabe muito bem o que uma ideia foi responsável para fazer com que algo desse certo. Quem já errou na vida sabe muito bem o que uma ideia conduziu ao fracasso e à vergonha. A questão é, o que define uma ideia dentro do homem? O que define uma ideia dentro de um ser humano, dentro de uma pessoa? O que faz com que uma ideia nasça, exista e se torne realidade? No meio dessa definição de ideia, nós precisamos compreender a influência do pensamento, para que na influência do pensamento a gente construa, então, o resultado dos nossos atos. Por favor, não terceirize suas responsabilidades. Comece a andar pela influência do Cristo, porque daí as ideias que surgirão em você estarão vindo direto do trono de Deus. Já não serão ideias humanistas, fundamentadas em protocolos, procedimentos de youtubers, influências digital, ou palavra que me dá arrepio às vezes, influenciador digital. Parece que a internet é suficiente para influenciar alguém a fazer algo, e de verdade exerce muita influência. Mas nos dias de hoje nós não procuramos influenciadores digitais, nós procuramos influenciadores reais, que quando as câmeras estão desligadas continuam sendo as mesmas pessoas e não personagens de influência. Influenciadores reais carregam em si duas insígnias. A primeira, da realidade dos fatos. Na realidade dos fatos se julgam inclusive comportamentos. Jesus ensinava a fazer isso, principalmente com religioso. A realidade pode ser aferida, pode ser confrontada e afrontada. Confrontar tem a ver com trazer uma realidade estando junto com a pessoa, sob a mesma ótica, lado a lado, observando algo, observando alguma coisa, observando um comportamento. Afrontar é onde mais se tem medo. Eu aprendi isso com o pastor Jackson de Aquino.
Mas afrontar tem a ver somente com colocar uma situação diante da pessoa. E essa situação vira à tona, vira à luz. Há quem faça uma afronta da maneira mais horrível possível. Faça aquela afronta virar uma desgraça, novela mexicana, trauma, briga, caras e bocas. Agora há quem traga uma situação lúcida à frente e diga: eu estou vendo isso. Você pode me dizer o que você está vendo? Acredito que isso também lhe diga respeito. Porque primeiro a gente se faz responsável. Depois a gente pode trazer uma questão ao outro. Você está me entendendo? Uma mente cativa ao céu trará questões aos seus irmãos, às suas irmãs, à sua casa, à sua família, a você mesmo, nos seus autoquestionamentos. E esse pensamento submisso a Cristo vai fazer isso com a autoridade do Espírito Santo, que não quer envergonhar ninguém, só quer que as coisas se resolvam, amém? Agora, fazer isso com o pensamento na terra, você vai promover um showzinho, querendo ou não querendo. Você lembra aquelas novelas que no último capítulo, mas tem que ser no último ou no penúltimo, aí descobre que é o vilão? Você lembra disso? Você lembra? Você já assistiu novela? Tinha uma época que dava. Aí, ou no filme, né? Quando descobre que é o vilão, sempre tem aquelas cenas dramáticas que prepara aquele cenário para revelar aquele vilão. E você lembra que geralmente quem descobre, ou o próprio vilão, quando é descoberto, tem aquelas palmas com ares de deboche, com ares de drama, que são bem espaçadas, lembra? E aquilo demora. E a gente diz: viu, se lascou. Não é todo mundo que quer resolver alguma coisa, só quer expor. O meu pensamento cativa o inferno ao administrar uma questão. Mais cedo ou mais tarde eu pego, e aí eu vou fazer, através de um drama, uma exposição. Agora, o meu pensamento sujeito a Cristo, eu pego essa situação e me faço responsável por ela, ainda que eu não tenha responsabilidade por ela. Como assim, pastor? Está amarrado, eu não quero ser responsável pelo que diz respeito aos outros. Sintoma de imaturidade. Meu Tito tem 8 anos. 8 anos, irmão, é de brincadeira, tiro, bola, gritaria, correria, e está tudo certo. Está na idade dele. Está tudo certo. Meu filho é uma bênção, obediente, querido, amado, carinhoso. A Viviane às vezes está chateada, ele enche ela de beijo e leva todo o dinheiro que está no bolso dela. Ele é um filho maravilhoso. E qual mãe nunca foi limpa do seu dinheiro porque um filho beijou e levou todo o dinheiro que estava na carteira para comprar um Hot Wheels? Se o Tito está brincando com uma bola no condomínio de casa, ou seja, onde for, a casa dos meus amigos que sempre recebem o meu filho, e ele dá uma bolada e quebra a vidraça, ele arrebenta com alguma coisa, ele estraga alguma coisa, ele faz alguma coisa que de verdade gerou algum prejuízo para alguém, ele é minha responsabilidade, porque eu sou maduro da história. Ele ainda não responde por si. Ainda não chegou o tempo da maturidade na vida dele. E aí o que eu vou fazer com meu filho? Eu vou corrigi-lo da maneira correta, certa, como deve ser. Mas eu vou procurar aqueles que foram prejudicados e vou assumir a responsabilidade acerca do meu filho. Ele ainda não cresceu. Está no tempo dele. Logo, a gente ora para que ele não quebre mais nada. Mas está tudo bem. Você já foi criança, assim como eu já fui. Nessa responsabilidade de mergulhar nesse lugar e assumir coisas de forma madura que não lhe dizem respeito, tem a ver também com o silenciar e com o se calar. Sobre coisas que você percebeu, já entendeu,
já sabe tudo que está em andamento, tudo que está acontecendo, e de alguma maneira você resolve entrar num lugar no Senhor e militar essas causas nas regiões que aí sim são relevantes. Não para que o Senhor seja a sua justiça, mas para que Ele seja o Senhor de toda e qualquer circunstância. Não tem a ver com o quanto você responde, mas o quanto você suporta. Não tem a ver com o quanto você vai ficar com a razão, mas do quanto você vai sair fortalecido. Irmão, não tem a ver com o primeiro tapa, tem a ver com o que você reage para que o segundo tapa venha acontecer ou não. Não tem a ver com que alguém tenha surrupiado alguma coisa de você, levado, feito, dito. Tem a ver com o fato de que se alguém levou de você uma jaqueta, por favor, dá um jeito de pegar um par de tênis e entregar para essa pessoa também. Leva tudo que você quer levar. Continue sendo você, eu vou continuar sendo eu. Aonde você pode se perder nessa comparação é em algum momento adentrar num lugar de ofensa e permitir com que essa realidade das trevas afronte a sua vida, e nesse afrontar com rigores de crueldade faça com que você se perca em suas reações. E o diabo é especialista em gerar situações onde a sua personalidade, talvez a pior face dela, venha como reação a algo, e aí você perca a razão porque reagiu. Obviamente foi provocado. Daí a importância de você estar constantemente atento, constantemente conectado com o Senhor, constantemente zeloso com a palavra, constantemente zeloso com o que o Senhor tem para você, para que quando vier o dia mau, quando vier a má notícia, quando vier a afronta, quando vier aquilo que vai te tirar do eixo, você esteja pleno, você esteja sereno, você esteja literalmente conectado com Deus para responder de uma maneira certa, ainda que essa resposta seja o silêncio. A autoridade estará do seu lado, porque o Senhor vê tudo. Tudo Ele vê. A bondade e a maldade, tudo Ele enxerga. Essa ideia que é gerada dentro de nós, nós precisamos absorvê-la do céu. Entenda. A promessa sobre a sua vida, aquilo que você ainda não experimentou, talvez seja só um espaço dentro de você que ainda esteja sendo ocupado por uma mentira. No todo, verdade. Em alguns blocos da sua vida, em algumas situações, na área conjugal, na área sexual, enfermidades, problemas de escassez, problemas relacionais, o universo está sempre errado, você está sempre certo. Coisas que a gente não nota, mas quando a gente começa a se visitar nesse lugar, de contemplar ao Senhor, nós vamos trazendo luz para quem a gente é. Olha só, tem uma coisa muito interessante na Bíblia que fala sobre a terra prometida, aquele caminho de Israel em direção à terra prometida. Talvez podemos usar isso como uma grande alegoria, uma figura da gente entrando num lugar de plenitude. A igreja medieval, ela desenhava pórticos, cenários, dizendo, aqui tudo é imperfeito, na eternidade tudo será perfeito. É como se a gente jamais fosse entrar no que é belo. Sempre o que é belo está depois da morte, sempre o que é bom está depois da morte. E se você trouxer o céu para a terra, é uma pergunta que eu estou te fazendo, o que você acha que acontece na sua vida? Você acha que ela não vai florescer? Você acha que as coisas não vão para o lugar? Você acha que você não vai entrar num caminho de uma autorresolução? E nesse caminho de uma autorresolução virá a autoridade do alto, colocando tudo no devido lugar. Quando você traz o céu para a terra, você entra nesse lugar de plenitude, entendendo que você foi chamado para um trabalho maior. Mas lembre-se, aquilo que Cristo diz que nós faríamos, obras ainda maiores, nos encharca de responsabilidade, porque a gente continua sendo responsáveis por obras comuns. Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores, mas a gente às vezes não consegue fazer a comum, que só diz respeito a gente. Não consegue chegar no nível de Jesus, que fez muita coisa.
No Evangelho de João diz que se todos os livros da época fossem reunidos com todos os feitos de Jesus, não haveria como registrar tanta coisa, que não tinha livro suficiente. E Jesus disse que a gente fará obras ainda maiores. Então, guarde isso com você. Obras comuns é aquilo que diz respeito a gente no cotidiano. As obras de Cristo é aquilo que é elevado a uma estatura de sobrenatural e consciência, senso de propósito, de caminho, direção, tomar a sua cruz, seguir a Cristo, caminhar adiante, viver a vida que Jesus viveu. Ele disse: fique tranquilo, eu já venci, é só você andar por esse caminho que vai dar tudo certo. Agora também ele nos disse: vocês vão viver obras ainda maiores, passo a passo. Ah, pastor, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Viva o comum, viva a vida de Cristo, e depois viva além da medida. Cristo disse que isso seria viável e possível. Você está me entendendo, irmão? Você vai construindo esse caminho de fé, esse pensamento de fé, que faz com que o comum seja o marco zero. A vida de Cristo, stage 1, fase 1. Depois vem além do que Cristo fez. Você já imaginou a autoridade disso? O nível de responsabilidade, o quanto que o nosso coração precisa estar perto para entrar nesse lugar. Em algum momento precisamos aceitar o fato de que esse sobrenatural, ele vem na sua origem do mesmo Espírito que fez com que mortos fossem ressuscitados. Esse não é o terceiro estágio, é o segundo, é o de Cristo. Gente morta sendo ressuscitada. E aqui eu estou falando da morte, que foi vencida. Ó morte, onde está a sua vitória? Em algum momento essa realidade se equivale a todos. Hoje essa autoridade está com Cristo, mas a terra ainda continua aguardando a plenitude do governo de Deus, aonde a morte será deixada de lado. Ela será derrotada diante dos olhos de todo aquele que existir na terra, que estiver aqui na terra ou que já estiver com o Senhor, governando com Cristo. As dimensões desse movimento faz com que esse Espírito que habita dentro de nós nos traga a realidade do que podemos fazer e dos lugares aonde podemos chegar. Não falo isso por prepotência nem por arrogância, mas a igreja do Senhor, a igreja do Senhor é a instituição na terra com maior autoridade no mundo. Conhece outra instituição que ressuscita morto? Pastor, mas acho que a igreja não tem ressuscitado tanto morto assim quanto deveria. Bingo! Nós estamos conectados, porque ainda existe ambientes que nós precisamos adentrar, avivamentos que precisam ser revisitados, poços entulhados que precisam ser desentulhados, níveis de orações que precisam ser... Dá glória a Deus aí, irmão. A gente precisa entrar nesse lugar e dizer: ó, vamos fazer, vamos acontecer, vamos nos unir, vamos nos mobilizar, vamos elevar o nível, vamos fazer com que os movimentos aconteçam, com que coisas aconteçam, com que a gente consiga chegar em muitos lugares, através das artes, através da música, tocando pessoas em outros países, em outros idiomas, tocando pessoas com livros, tocando pessoas com poemas, com teatro, tocando pessoas com dança, tocando pessoas com política, tocando pessoas com fé, tocando pessoas, tirando gente das drogas, tirando gente da rua, levando para tratamento, curando casamentos, libertando filhos, abençoando quem não merece ser abençoado, protegendo quem não merece ser protegido, sendo igreja na terra. Nós precisamos adentrar nessas esferas espirituais e proclamar o Cristo que em 3 anos em nosso meio, aqui enquanto esteve, gerou uma revolução tamanha que mudou a própria dimensão da contabilidade do tempo.
O mundo se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Aí está a nossa autoridade como igreja. Gente cheia do Espírito Santo, gente que é livre para pensar. Um dia o irmão me perguntou: pastor, o que o senhor acha que é seu maior ministério? O que o senhor tem como ênfase naquilo que o senhor faz? Eu me sinto como alguém com uma ânsia, uma ansiedade, uma vontade, irmão, de fazer com que as pessoas pensem, reflitam, orem, busquem ao Senhor, tenham suas experiências, vivam uma vida de lágrimas, num coração quebrantado, de humildade. Ah, pastor, mas como é que faz isso? Morre, amado, morre. Ajuda o pastor, morre. Pastor, eu vou mergulhar, agora eu vou mergulhar. Já chega morrendo, já chega rendido, já chega se entregando. Na dúvida já vai aterrissando. Você me ajuda? Porque o Evangelho não se trata de uma vida melhorada, mas de uma nova vida encarnada. Porque se tratasse de uma vida melhorada, oh, vida chata, eu melhorei. Olha que legal, eu melhorei. Não, isso é básico. Vida comum, por favor, faça o certo. Agora, morra e renasça com Cristo. Aí você vai ver algo muito interessante acontecer, porque você deixa de viver e Cristo passa a viver em você. Aí não é mais você que vive, é Ele vivendo em você. Mas você morreu, então é Ele que manda. Aí você não precisa mais nem orar dizendo: Senhor, vem aqui e faz alguma coisa, porque Ele já está aí. Aí ao invés de entrar na fila da bênção, você entra na fila do propósito, e na fila do propósito é Ele que está mandando. Paulo diz assim: eu quis ir para um lado, o Espírito Santo me levou para o outro. Eu quis ir para lá, o Espírito Santo me levou para cá. Eu queria ir para uma cidade, Ele me levou para outra cidade. Você vai sendo conduzido, é o Espírito Santo te tomando pela mão e te levando, e quanto mais Ele vai te levando, você vai vendo as coisas acontecendo, porque não é mais você que vive, é Ele. Porque se for você ainda vai ter que ficar fazendo pedidos de direção. Agora ore dizendo: venha o teu reino, Senhor, venha a tua vontade, e aí você se faz sujeito àquele que te governa. A religião não te governa, ou não deveria. A religiosidade não te governa, ou não deveria. Ah, pastor, a gente deve guardar o sábado. Ah, se lascar você e o sábado. Não, pastor, mas está escrito que tem que ser o sábado. Jesus é o Senhor do sábado. E Ele não é só o Senhor do sábado, Ele é o Senhor de toda a terra, de todo dia, da noite, do dia, da segunda, da terça, do domingo, da quinta, da quarta. Tudo é dEle, tudo é dEle, tudo é dEle. Todo dia é sujeito a Deus, todo dia é sujeito a Deus. E se a gente vive no dia, a gente começa a ouvir: um dia fazendo declaração a outro dia. Salmos 19. E se estamos nessa leitura de tempo e estação, a gente vai percebendo que está sendo conduzido, pastor Valfang, conduzido, levado adiante, conduzido por Deus, conduzido por Cristo, vivendo através dessa liberdade as dimensões que nos fazem caminhar, mover, funcionar para a glória de Deus.
Como é que eu sei, pastor, se eu estou no caminho certo? Sempre antes de se mover, questione se você está fazendo para a glória de Deus. Minha Vivi liberou uma palavra sobre a minha vida ali em cima, enquanto ela estava saindo do escritório. Agora ela disse: tudo aquilo que é planejado, aquilo que é organizado, aquilo que aponta o Cristo, faz com que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Porque por mais que tenhamos palavras e não adentramos nesse mecanismo de planejamento, a gente pode fazer com que as estações se percam. Nós falávamos disso. E ela liberou, minha esposa, ela liberou essa, eu estava ali escrevendo algumas coisas, ela falou isso, ela falou, me olhou, saiu, fechou a porta. E eu fiquei ali: oh Espírito Santo, Holy Spirit, me dá direção, Senhor. Né, amor? Tem hora que vem assim e faz assim, tchuf, na gente. E a gente fica refletindo sobre aquilo, pensando. Tem coisas que a gente precisa melhorar, sim. Tem coisas que a gente precisa se organizar. Mas sempre apontando para que a glória do Senhor em nós seja uma realidade. O nível mais alto sobre um povo chamado igreja é o pensamento livre. Uma mente livre, cativa ao Senhor. Se o Senhor prometeu algo, prometeu para quem? Se foi para você, por que ainda não se cumpriu? Prepare o cenário. Já comece a orar. Você quer filhos? Como que você está preparando o cenário para isso? Não, pastor, mas eu preciso trabalhar dentro da realidade. Você precisa trabalhar dentro da realidade, do alto. Sempre quando alguém pede filhos a Deus, Deus devolve dizendo: eu preciso de profetas na terra. Você está a fim de negociar comigo? Eu te dou um filho e você me dá um profeta. Você quer um casamento abençoado? Você está se preparando? Você quer uma vida com Deus abençoada em inúmeras áreas? Você tem se preparado? Você está gerando isso dentro de você? Você está fazendo desse movimento um lugar de verdade, realidade do alto na sua vida? Ou ainda continua com as mentiras do diabo dizendo que não, é assim mesmo, é desse jeito, eu só preciso me conformar? A verdade, ela tem duas informações, ela carrega em si duas informações que são muito simples. Uma delas é aquilo que liberta o meu futuro. Porque a verdade faz com que o futuro seja livre. É como se você estivesse gerando libertação agora sobre aquilo que tem a ver com você amanhã. É como se o seu movimento de fé agora, sua postura, o seu posicionamento agora estivesse gerando liberdade para amanhã. A outra verdade, a outra informação dentro da verdade é aquilo que combate a descrença sobre quem você é hoje. Porque esses dois níveis sempre vão te confrontar. Palavras e sentenças contrárias, e aquilo que através dessas palavras e dessas sentenças vão ser desfecho com relação aos próximos capítulos da sua vida, aos próximos anos, aos próximos meses, aos próximos movimentos. Então, por favor, converta o seu coração, converta o seu espírito e sujeite-o ao Espírito de Deus. Faça com que os seus movimentos adentrem no movimento de fé, que faça com que você saia de uma letargia e gere esses movimentos no Espírito, já não mais contando consigo mesmo, que se tudo der errado eu tenho a mim mesmo, eu me garanto, eu dou jeito, eu sou suficiente, eu já sou dono do meu nariz. Não, porque se vai que não acontece, aí eu preciso pensar como as coisas vão ser e vou enxergar o futuro dessa forma e estou conformado com isso. É isso aí mesmo, é nós. Escute, não deixe com que esses pensamentos conclusivos, terrenos, tomem a sua vida.
Não deixe com que eles façam isso. Porque isso para você é luta. E são lutas desnecessárias. O que você precisa é adentrar numa guerra sobrenatural. Eu tenho um convite para te fazer. Vamos entrar nisso junto? Vamos entrar nesse lugar juntos? Vamos nos mover juntos? Vamos aprender a fluir juntos, a funcionar juntos, a fazer acontecer juntos? Por favor, se coloque em pé aí no seu lugar. Entenda uma coisa. Nós temos muito a fluir ainda aqui nesse ambiente, nessa manhã, e será intenso na medida que você quiser adentrar nisso. Por favor, fique à vontade. Mas nós não vamos reter nenhuma dimensão e nenhuma movimentação. Porque aquilo que o Senhor disse para que nós fizéssemos, nós estamos fazendo. Aquilo que o Senhor disse que era para ser liberado, foi liberado. E agora nós vamos selar tudo isso juntos. Porque você não nasceu para ter uma mente cativa. E muito menos ser prisioneiro de circunstâncias. A verdade precisa tomar proporção dentro de você. E tomar tudo que te diz respeito. Adentrando no seu interior. Trazendo para você certeza e convicção. Entenda. É chegado o tempo de ir além. É chegado o tempo de viver a realidade do céu. É chegado o tempo de viver Jesus. É chegado o tempo de uma genuína conversão. É chegado o tempo da esfera de Deus tomar a sua volta. O calendário de Deus virar um verdadeiro escudo. A palavra de Deus se estabelecer como uma espada na sua mão. Os movimentos de Deus serem para você como afirmações de segurança. E o diabo deixa de lado. Se levante para vencer. Não tenha medo. Se levante para vencer em nome de Jesus.